A cultura, pela definição clássica de Edward Tyler, que é considerado o pai do conceito moderno de cultura, diz que cultura é aquele todo complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro da sociedade. A cultura de massa é o total de ideologias, perspectivas, atitudes, imagens e outros fenômenos que são adotados como preferidos por um consenso informal contendo o conteúdo de uma dada cultura. Especialmente a cultura ocidental do começo da metade do século XX e o emergente processo global do final do século XX e começo do século XIX. Fortemente influenciada pela mídia de massa, essa coleção de ideias permeia o cotidiano da sociedade. Em contraste, o folclore se refere a um cenário cultural de sociedade mais locais ou pré-industriais. A cultura de massa é frequentemente vista como trivial e simplificada para quem possa encontrar uma aceitação consensual através do contexto maior. Como resultado, ela tem forte criticismo de várias subculturas, mais notavelmente grupos religiosos e contraculturais, que acreditam na superficial, consumista, sensacionalista e corrupta. O termo cultura popular surgiu no século XIX, em uso original para se referir à educação e cultura das classes mais baixas. O termo começou a assumir o significado de uma cultura de classes mais baixas, separado e se opõe à verdadeira educação. Próximo do final do século, um uso que se tornou estabelecido no período de entreguerras. O significado recorrente do termo cultura para consumo de massa originou-se especialmente nos Estados Unidos, estabelecendo-se ao final da Segunda Guerra Mundial. Já a cultura erudita é aquela considerada superior e ela é normalmente apreciada por um público que tem um maior acúmulo de capital. E ela tem um acesso restrito a essas pessoas, e só elas conseguem usufruir dela. Ela é normalmente ligada a esses espetáculos, óperas, arte e museus. Já tentar, e sim, tem esses projetos que levam essa cultura às culturas de massa, colocando um preço mais baixo ou de forma gratuita, como concertos de música clássica e outros projetos culturais também. Sobre tudo que eu acabei pesquisando sobre cultura erudita, sempre mostrou muito isso, da cultura erudita ser uma cultura mais complexa, uma cultura que ela é mais estudada e ela requer um pouco mais de inteligência, mas não que isso de alguma forma fale que a cultura de massa ou as outras culturas sejam piores ou ruins. Mas sempre que eu li sobre isso, acabou sendo sobre essa coisa de capital, coisas mais caras. Então é uma coisa muito injusta achar que só porque as pessoas que têm esse acúmulo de capital maior, elas merecem uma cultura mais cara. Como o acesso a esse tipo de cultura fica restrito a um grupo pequeno, ela acaba ligada ao poder econômico e é considerada superior. Essa consideração pode acabar tornando-se preconceituosa e desmerecendo as outras formas de cultura. O erudito é tudo aquilo que demanda muito estudo. Críticos de televisão e cinema têm argumentado que as qualidades das produções, tanto televisivas quanto do cinema, elas têm sido diluídas com essa perseguição implacável do que é exibível, popular, e o populismo e essas avaliações. Então, normalmente, hoje em dia, as pessoas estão buscando muito mais produzir uma coisa que vai chegar em todos os níveis de renda, quanto do mais baixo para o mais alto, porque elas querem lucrar ainda mais com isso. Então, normalmente, eles procuram essa coisa do populismo para eles poderem vender mais, uma coisa que seja aceito por todas as mentes e tenha aceitação em todas as opiniões. No cinema, a cultura e os valores de Hollywood estão cada vez mais dominando as produções de outros países. Os filmes de Hollywood têm mudado de criar filmes com uma certa fórmula pré-definida que enfatizam o choque de valores, impressão superficial e efeitos especiais, com temas que focalizam nos instintos básicos de agressão, revanche, violência e ganância.
Como consequência das tecnologias surgidas no século XIX, a cultura de massa desenvolveu-se ofuscando outros tipos de cultura anteriores e alternativas a ela. A chegada da cultura de massa acaba submetendo as demais expressões culturais a um projeto comum e homogêneo, por ser produto de uma articulação de porte internacional. A cultura de massa esteve sempre ligada ao poder econômico do capital industrial e financeiro. A cultura popular produzida fora de contextos institucionalizados ou mercantes deve ser um dos objetos dessa repressão autoritária, justamente por ser anterior ao popular, que era também alternativa à cultura de massa, que por sua vez pressupunha ser hegemônica como condições essenciais de existência. O que a indústria cultural percebeu mais tarde é que ela possui a capacidade de absorver em si os antagonismos e propostas críticas em vez de combatê-lo. Dessa forma, sim, a cultura de massa alcançaria a hegemonia, elevando ao seu próprio nível de difusão e exaustão qualquer manifestação cultural, e assim tornando-a efêmera e desvalorizada. A censura, que antes era extrema ao processo de produção de bens culturais, passa agora a estar no berço dessa produção. A cultura popular, em vez de ser recriminada por ser de mau gosto ou de baixa qualidade, é hoje deixada de lado quando usado o argumento mercadológico de "isso não vende mais". No contexto da indústria cultural, da qual a mídia é o maior porta-voz, são totalmente distintos e independentes os conceitos de popular e popularizado. Já o grau de difusão de um bem cultural não depende mais de sua classe de origem para ser aceita por outra. A grande alteração da cultura de massa foi transformar todos os consumidores, que, dentro da lógica iluminista, são iguais e livres para consumir os produtos que desejarem. Dessa forma, pode haver o popular, que seja o produto de expressão genuína da cultura popular, que não seja popularizado, ou seja, que não vende bem na indústria cultural. E o popularizado, que não seja popular, ou seja, que vende bem, mas não é de origem elitista. O termo indústria cultural foi criado pelos filósofos e sociólogos alemães Theodor Adorno e Max Horkheimer, a fim de designar a situação da arte na sociedade capitalista industrial. Para os dois pensadores, a autonomia e poder crítico das obras artísticas derivariam de sua oposição à sociedade. No entanto, o valor contestatório dessas obras poderia não mais ser possível, já que provou ser facilmente assimilável pelo mundo comercial. Adorno e Horkheimer afirmavam que a máquina capitalista de reprodução e distribuição da cultura estaria apagando aos poucos tanto a arte erudita quanto a arte popular. As reflexões acerca deste tema surgiram a partir de uma cultura industrializada, vista no período do nazismo, pois toda a arte produzida era dirigida somente a esse sistema. O conhecimento, por sua vez, se torna produto da elite, e é sobre esses aspectos que Adorno e Horkheimer questionam quando tratam da indústria cultural. Sobre a forma pela qual as artes e conhecimento humano são tratadas e se tornam de fácil manipulação. A cultura industrial e a comunicação de massa não podem ser tratadas como coisas distintas, pois ambas são capazes de atingir um grande número de indivíduos, de transmitir um conhecimento ou de alienar essas pessoas. Não pelo que são, mas sim por serem utilizadas pela elite com o real intuito de manipular a população. A criação deste meio de comunicação não pode ser vista como responsável pela indústria cultural, mas pode-se ter, através daí, o surgimento de uma cultura utilizada, como essa cultura erudita que nós já falamos no trabalho, e também de uma produção em grande escala e de uma objetificação de cada vez maior do lucro.
Uma cultura utilizada seria uma cultura erudita, mais ou menos. É como se a elite meio que comandasse nessa cultura, na verdade, na comunicação de massa, que seria um novo meio de comunicação. E nisso eles simplesmente só objetificam o lucro mesmo. As pessoas hoje em dia, não só hoje em dia, como em todos os anos que se teve esse conhecimento maior, essa inteligência maior, e também tendo conhecimento que o capital representa alguma coisa na nossa sociedade, elas sempre buscam muito mais o poder e muito mais o lucro. Então, é muito interessante você acabar vendo que isso não acontece só no século XXI, que isso sempre aconteceu, que a comunicação de massa não é uma coisa que parou de existir ou algo do tipo. E ela não foi criada agora também. Ela é uma coisa que já existe há algum tempo e é um assunto que deveria ser mais falado sobre como as pessoas são manipuladas pelos meios de produção, culturais e todas essas outras coisas. Cultura, artes e conceito de kits. Kits é o termo usado para denominar uma nova forma de arte, a pseudônimo arte. Com o surgimento da nova classe média e a grande demanda de informacional, tornou-se necessário a cultura e a arte da adaptação ao seu novo público e a produção de massa. A Escola de Frankfurt consistia em um grupo de intelectuais que, na primeira metade do século passado, produziam um pensamento conhecido como teoria crítica. Dentre eles temos Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse e Walter Benjamin. Com a Segunda Guerra Mundial, eles saíram de Frankfurt, na Alemanha, para se refugiar nos Estados Unidos, voltando apenas na década de 50. Na Europa, no início do século XX, os rumores e os resultados a que se chegaram com os feitos políticos em nome do proletariado e da ideologia marxista começaram a ser reavaliados por alguns intelectuais. A ideia de que a luta entre burgueses e proletariado iria resolver as coisas era questionada ao se perceber o crescimento de uma classe média. Segundo consta, esta geração que conciliava a teoria com o comando do Partido Socialista tinha o mal-estar de não possuir uma definição exata do marxismo. O marxismo, até então, era consenso no Partido Social da Democracia, o qual entendia teoria e prática como palavras sinônimas. Por volta de 1900, ocorreu uma espécie de clivagem, na qual as duas partes, teórica e prática, discutiam para saber a realidade e os rumos do marxismo. O contexto europeu da primeira metade do século será fundamental para compreender as bases do que veio a ser o marxismo ocidental. Como resposta aos impasses teóricos e políticos, segundo Perry Anderson, o fascismo e o stalinismo foram as duas grandes tragédias que, de formas diferentes, se abateram sobre o desenvolvimento operário europeu no período entre guerras, e que juntos pulverizaram e destruíram os potenciais criadores de uma teoria marxista nativa ligada à prática das massas do proletariado ocidental. Enquanto teoria, o marxismo se tornava algo muito diferente de tudo que precedera. Como ponto alto dessa mudança, o deslocamento dos temas e das preocupações das intelectualidades marxistas. As gerações que comporiam o marxismo ocidental, que nem sabiam que esse projeto levaria esse nome, não eram mais engajados líderes políticos de outrora, mas agora elaboravam uma produção intelectual que, em certa medida, se devia ao engajamento político do passado. Afastavam-se daquele passado clássico do ponto de vista teórico e, ao mesmo tempo, reavaliavam os resultados do marxismo no presente. Desse modo, nasceu a Escola de Frankfurt, a qual se dedicou, a partir da década de 20, ao estudo dos problemas tradicionais do movimento operário, unindo trabalho empírico e análise teórica. Em virtude da perda de sua tradição intelectual, o marxismo para os frankfurtianos será alvo de um movimento autorreflexivo. O que será característico no marxismo ocidental é esta autorreflexão do que era, foi e será futuramente o marxismo,
com obras que trataram de temas como o novo papel do materialismo histórico e conceito de história, a tomada da consciência de classe, a cultura, a arte, literatura, enfim, todos os considerados como categorias e instrumentos para se pensar as transformações, a validade, as limitações possíveis, caminhos e leituras do marxismo diante da sociedade industrializada moderna. Segundo Danilo Marcondes, os autores ligados à escola de Frankfurt não se pretendiam realmente comentadores ou intérpretes do pensamento de Marx, mas tinham como proposta buscar inspirações no marxismo para uma análise da sociedade contemporânea. Para os frankfurtianos, a razão que desponta a valorização da ciência cada vez evidente trata-se de uma razão instrumental. Assim, o que se tinha era uma racionalidade de cunho positivo que visava a dominação e intervenção na natureza a serviço do poder do capital, estendendo-se essa dominação também aos homens, cada vez mais alienados dos processos sociais em que estavam envolvidos. Logo, a ciência não seria imparcial, mas controlaria o exterior e o interior do homem. Ainda segundo Danilo Marcondes, para a escola de Frankfurt, alguns dos aspectos centrais dessa dominação da técnica seriam a indústria cultural e a massificação do conhecimento, da arte e da cultura, que se produziram naquele contexto, diluindo-se assim as forças expressivas de cada um, seus significados próprios e transformando tudo em um objeto de consumo. Assim, os intelectuais da escola de Frankfurt conduziram suas obras a uma esfera crítica e reflexiva quanto ao marxismo, abordando categorias e conceitos que ora dizem muito sobre as consequências e rumos da prática marxista do passado e daquele momento em que escreviam, ora dizem respeito a uma espécie de proposta ou releitura daquilo que poderia ou não e mereceria ser feito. Logo, será da preocupação em sugerir e descortinar uma realidade reificada e contaminada pela lógica capitalista que nascerão tais trabalhos, num questionamento quanto às maneiras de se alcançar a efetiva tomada da consciência de classe e, dessa forma, superar a conjuntura capitalista dada.